Numa pesquisa eleitoral divulgada hoje, a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu, e já é menos de 10%. Lula tem 41 e Bolsonaro 39. Bolsonaro tem a máquina administrativa na mão, e o plano já anunciado é passar o Lula até julho. Por via das dúvidas, hoje Bolsonaro de novo atacou o sistema eleitoral brasileiro, porque a intenção dele é ganhar, ganhando ou não ganhando. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, já deixa o like ou dislike e comente, seu comentário é muito importante. A pesquisa que saiu hoje é do Poder Data, que costuma mostrar diferenças menores entre o Lula e o Bolsonaro quando se compara com outras pesquisas. Particularmente, eu acho o Bolsonaro com 39% um número espantosamente alto, mas vivemos numa democracia. Se o Brasil quiser o mito de volta, o imbrochável, o imorrível, é o que nós vamos ter. Porque, parafraseando o próprio, as minorias têm que se curvar às maiorias, tá ok? Eu sei que ele falou isso num contexto absurdo, ele estava se referindo aos direitos das minorias sociais, que incluem gays, mulheres, negros, pessoas com deficiência. Mas na democracia, em eleições, conta a maioria numérica sim. Você já parou para pensar seriamente nessa possibilidade? A de que o Bolsonaro não tenha só 20, 25% de fanáticos apoiando ele? Eu penso o tempo todo. Todos os presidentes, desde que o FHC instituiu a reeleição, conseguiram 2 mandatos, inclusive o FHC, inclusive a Dilma, com o PT desgastado por denúncias e pela crise econômica. Recordar é viver. Eu fico bobo com o excesso de otimismo de alguns militantes da oposição ao governo. O consolo é que essa mesma pesquisa mostra que o Bolsonaro perderia num segundo turno, para todos eles. Mas volto a dizer aqui, deixar o Bolsonaro ir para um segundo turno é um perigo. Claro, eu estou falando com você que, como eu, acho o Bolsonaro a pior alternativa, porque ele joga pesado em 2 frentes. A eleitoral, uma campanha eterna e contínua com o nosso dinheiro, uma campanha que mente, que usa o populismo mais raso, que responsabiliza os outros pelos seus fracassos, que protege os seus corruptos de investigações, e uma segunda frente, que é a constante aposta na instabilidade institucional. Hoje, de novo, em Palanque, atacou o sistema eleitoral brasileiro. O homem está dizendo há anos, da forma mais aberta possível, que se ele perder, ele não vai aceitar o resultado. É o que ele diz, às vezes implicitamente, mas diz. O que mais ele poderia estar querendo insinuar? Ele diz isso confiando que nós somos uma republiqueta, não os Estados Unidos da América, onde o Trump tentou uma coisa parecida e se deu mal. Aliás, boa hora para citar. Lá nos Estados Unidos, a rejeição do Biden cresceu e uma pesquisa do Centro de Estudos Políticos de Harvard mostrou que 62% do país acham que se o Trump fosse presidente, Putin não teria invadido a Ucrânia. A coisa está feia lá. A extrema-direita pode voltar em 2024. Não vai ser nenhuma surpresa, se nada mudar, claro. Bolsonaro não está fora do jogo por vários fatores aqui. Todos eles debatidos com vocês nesse canal. O principal, como eu já disse, é ter a máquina na mão. O segundo principal é saber usar muito bem as redes sociais nesse período delicado da vida humana, em que a verdade virou uma coisa muito relativa na cabeça de muitas pessoas. Eu estou lendo um livro e recomendo para vocês, chamado Contra a Realidade, a Negação da Ciência, Suas Causas e Suas Consequências. É um trabalho da Natália Pasternak e do Carlos Orsi e ajuda a gente a entender o buraco em que nos metemos. Os dois vão lá atrás, em Galileu, e vem trazendo a gente numa viagem pelo tempo até chegar nos dias de hoje. Internet, pandemia, para nos mostrar que não é a primeira vez que isso acontece. O descolamento entre lógica, entre a realidade incontestável e a percepção das pessoas. Esse é um tema que me encanta muito. Você pode não saber, mas até hoje com a pandemia, numa fase já bem menos agressiva, com o sucesso das vacinas, ainda existem aí fora no Brasil milhões de defensores fiéis da ivermectina e da hidroxicloroquina. Por que eu acho importante citar isso? Porque os brasileiros, mesmo os inteligentes, com curso superior, posição de destaque na sociedade, podem negar a realidade científica ou acreditar que ela está a serviço de teorias conspiratórias.
Imagina quando se trata da palavra de um político contra a palavra de outro. As pessoas estão fanatizadas, estão adoecidas, eu ouso dizer. Outro dia no meu Twitter, eu estranhei ver um post do Sérgio Moro com quase 1.500 comentários e 7 likes apenas. Eu dei print, postei ironizando. Logo apareceu um monte de militante do Moro. Sim, eles existem apesar dos 6% do Moro nessa mesma pesquisa que dá 39 para o Bolsonaro e 41 para o Lula. O Ciro aparece com 7. Mas enfim, veio a militância do Moro dizer que eu manipulei a imagem, que eu editei, que eu fiz montagem. Isso, claro, com muitas agressões e ofensas. Imediatamente eu corrigi a informação, disse que era um print de tela, sem alteração, e ainda falei, perguntem ao Twitter. Marquei a @ do Twitter, porque foi assim que o Twitter me mostrou. Não adiantou nada, eu sou um idiota, eu tenho má fé, porque não faria sentido, 1.500 comentários e só 7 likes, quando ele tem 3 milhões de seguidores, que eu deveria ter percebido que era um bug do Twitter e não ter dado print. Mas ninguém parou para pensar que esse bug é ruim para o Sérgio Moro. Se é que houve bug, o Twitter não respondeu. Que outras pessoas iriam pensar o mesmo que eu. Então que meu post era um alerta. E o pior, que dos 1.400 e tantos comentários, 80% eram hate, eram ironias, porque era um comentário do Moro vazio, oco, sobre a troca na presidência da Petrobras. Eu vou deixar o link aqui do comentário dele. O Sérgio Moro diz que a troca na presidência é uma cortina de fumaça porque o preço dos combustíveis vai baixar com, vou ler, a volta do crescimento econômico, inflação controlada e juros baixos. Vocês entenderam isso? Os juros estão altos por causa da inflação descontrolada e da economia estagnada. Volta do crescimento, inflação controlada e juros baixos é o que o mundo quer. É o grande sonho nacional desde o boom das commodities na primeira década desse século. Mas o que eu chamo a atenção nesse episódio da militância do Moro é essa coisa que todas as militâncias andam fazendo. Criticou meu candidato, você é um vagabundo, um desonesto, um mau caráter, você sabia que era um bug, era só atualizar o post. Eu não sabia. Estava atualizado com número de comentários, número de horas desde a postagem. Como é que eu ia saber que só os likes estariam congelados? Adianta falar que eu nunca vi isso no Twitter? Eu nunca vi. Agora, sejamos realistas. Ciro é uma opção de voto para mim, Moro nunca foi. Mas ambos estão fora do jogo no momento. E não é o meu mundinho ou o mundo dos comentaristas progressistas que vai mudar o cenário. Nesse momento, tá binário. Nesse momento é Lula contra Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro está ganhando espaço de forma irregular, usando a máquina pública, em campanha aberta, com o nosso dinheiro. Se todo o resto, o chamado campo democrático, não entender isso, o populismo de extrema-direita pode se reeleger. Ou não se reeleger e levar no tapetão, com apoio do Exército, das polícias militares e da militância civil armada, que ele está armando desde o início do governo. Eu faço esse alerta para a militância do Lula, do Ciro e do Moro, porque pode acontecer. Estamos bem com isso? Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like ou seu dislike, seu comentário é muito importante. Eu falei para não usar máscara, muita gente me deu bronca. Continue usando máscara, especialmente em lugares fechados, mesmo que a sua cidade já tenha liberado ou o seu estado. Muito obrigado aos profissionais de saúde e a todos os profissionais que não pararam durante essa pandemia.